Reuniões do Banco Central com economistas acenderam um sinal de alerta. O mercado vê menos espaço para novos cortes. Também há analistas que temem um desgaste na credibilidade do Banco Central se a Selic continuar caindo com a inflação. A editora da Broadcast, Renata Pedini, aqui nos traz mais informações sobre isso nesse momento. Renata, minha querida, muito bom dia para você. Nos conte mais sobre isso, porque, olha, se a gente for ver somente as projeções de inflação, não teria justificativa para ter mais cortes de juros esse ano, né? É isso mesmo, Débora. Muito bom dia para você. Bom dia também para você que nos assiste. Trago aqui uma apuração da nossa equipe de reportagem sobre dois encontros que ocorreram ontem com economistas e o Banco Central para falar de cenário de inflação, também de atividade, para falar sobre as avaliações dos economistas. São reuniões que fazem parte de agendas trimestrais que o Banco Central mantém com os economistas para colher percepções. E o que a gente tirou dessa apuração, o que a gente ouviu, o que foi falado lá. Os economistas disseram que há um espaço menor para cortes da Selic diante do comportamento da inflação e também um risco à credibilidade do Banco Central se a instituição seguir com o processo de redução dos juros diante de tanta pressão inflacionária. Então, dois grupos se reuniram, como eu disse, dentro dessas agendas, e a maioria dos cenários apresentados mostrou o seguinte: uma Selic entre 14 e 14,25%. 13 e 25% também foi mencionada, mas num cenário mais otimista. 13,25%, lembrando, é a projeção mediana na pesquisa Focus do Banco Central. Então, há aí uma percepção pior da inflação e também um efeito no juro ao final de 2026. Os economistas manifestaram muitas dúvidas em relação aos próximos passos do Banco Central, se a calibração dos juros continua ou se vai terminar. Então, houve essa piora das expectativas de inflação mencionada e economistas falando de uma projeção de inflação ao final deste ano em 5% e 4% ao redor disso em 2027. Os economistas colocaram como principais pontos de pressão o Oriente Médio, também a atividade aquecida e ainda o El Niño. No caso do El Niño, há uma percepção de efeito na inflação, mas esse efeito pode ser ainda pior. Então, há quem diga que num cenário de El Niño mais forte, a inflação pode alcançar 5,5%. Tem aí atenção nos efeitos diretos, nos efeitos indiretos, então aqueles de segunda ordem, e também pressão em alimentos e combustíveis. Com relação à credibilidade, foi um grupo menor de economistas que tocou nesse assunto, mas o que eles disseram foi o seguinte: lembraram que o Banco Central acumulou confiança desde que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assumiu a sua cadeira. Quando foi indicado lá atrás pelo presidente Lula, havia muitas dúvidas sobre a condução da política monetária. O presidente Lula é contrário a juros altos, então o mercado tinha dúvida se Galípolo manteria uma política conservadora caso fosse necessário. E ele manteve. Então, esse trabalho foi bem reconhecido. E o que os economistas estão pontuando é que, se mantiver a redução dos juros num ambiente de inflação bastante pressionada, ele pode colocar em risco a credibilidade. Portanto, há uma preocupação com isso também. Os economistas lembraram ainda que no ano passado a desaceleração observada teve como motores um câmbio mais comportado e também houve uma melhora dos alimentos. Neste ano, a gente ainda deve sentir um efeito defasado da política monetária apertada e, mesmo assim, a inflação está mais pressionada. Então, pontos de atenção. Ainda nesta reunião dos economistas com o Banco Central, foi mencionada a escala 6 por 1, o fim desse regime de trabalho e o efeito disso na inflação. Para alguns economistas, ele pode adicionar 0,30 ponto percentual no IPCA, na inflação oficial, de 2027. E aí, com um ponto mais forte em serviços intensivos em mão de obra. Ao mesmo tempo, há a possibilidade de demissões e recontratações por salário menor. Voltando à Selic, como eu disse, uma taxa ao redor de 14,25% já está na curva a termo de juros. Já há traders, investidores apostando então numa Selic mais elevada
ao final deste ano. Isso acontece junto com um movimento de alguns economistas que oficialmente já revisaram as suas projeções em alta. Ontem foi o Itaú Unibanco com 13,75% e nesta manhã a Bradesco Asset com 13,75% também. Então seriam mais alguns cortes apenas na Selic. A Bradesco Asset menciona a pressão do petróleo e também núcleos de inflação elevados, ao redor de 5,2%, para justificar a sua projeção. Mas diz o seguinte, que a taxa Selic ainda é elevada e também um efeito defasado que deve aparecer, mantém algum espaço para que o Banco Central continue a cortar os juros. A ver, Débora. É isso, e a gente segue aguardando por aqui, minha querida. Obrigada, forte abraço para você e todo o time aí da Broad. Para vocês também. Até mais.